Graças a Deus. Salmo 1. Vamos ler, irmãos. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Amém. Graças a Deus. Feche teus olhos mais uma vez, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, em oração. Neste momento, Senhor, que a Tua palavra haverá de ser ministrada, desejo nosso coração, a nossa oração é que mais uma vez o Senhor venha nos direcionar, Senhor, nos dando sabedoria e entendimento, a fim de que Tua palavra produza edificação em nossas vidas, Pai. A fim de que saiamos, ó Deus eterno, deste lugar nesta noite, de posse, Deus vivo, do entendimento, do conhecimento, da capacidade, Deus eterno, de compreensão daquilo que através, Senhor, por intermédio da Sua palavra, o Senhor deseja falar, Senhor, transmitir-nos, Pai. Dá-me sabedoria, Senhor, para que eu possa, ó Deus vivo, falar ao coração dos Teus filhos, segundo, Deus, a Tua vontade, e assim todos nós sejamos, Pai, mais uma vez edificados neste lugar. Que assim seja, que assim se faça, para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos bem sabem que o livro de Salmos, em sua maioria, ou grande número de salmos, pelo menos, foi escrito por Davi. Davi, os irmãos vão lembrar que foi, desde a mais tenra idade, desde moço, desde muito jovem, um indivíduo que se inclinou ao Senhor. Quando ele ainda era moço, que ele trabalhava no campo, que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele foi chamado por Deus, ele foi vocacionado por Deus. A Bíblia diz que o Senhor levanta um homem, um profeta, e manda que esse profeta vá até a casa do pai de Davi. E ali eles se reúnem e eles mandam chamar Davi lá do campo, porque ele tinha por ofícios, naquele período, naquele tempo, cuidar de ovelhas. E Davi era de uma família muito simples em Israel, irmãos, de uma família muito humilde, não era de uma família próspera ou de uma família muito rica. O que fazia com que Davi se destacava, a única coisa que a Bíblia nos deixa claro é que ele era um indivíduo segundo o coração de Deus. A Bíblia nos relata alguns dos seus feitos, mesmo antes de ser ungido a rei sobre Israel, porque este foi o propósito do profeta quando foi na casa do pai de Davi, de Jessé, para ungí-lo rei sobre Israel. A Bíblia diz que ele era um moço que tinha qualidades que ao seu tempo eram qualidades ímpares. Ele era valente, ele era corajoso. Ele relata em alguns momentos da sua história que ele enfrentou um urso, que ele enfrentou um leão, que ele não temia cumprir aquilo que estava debaixo do seu encargo. No caso, ele fazia isto no campo, cuidando das ovelhas, as poucas ovelhas que a sua família tinha, que seu pai tinha. A Bíblia diz que Deus, por algum motivo, vê na vida deste jovem a possibilidade de fazer algo muito grande, de levantá-lo para uma obra muito grande, de usá-lo para algo que Deus haveria de fazer no futuro através de sua vida. Os motivos particulares a Bíblia não nos deixa muito claro, para além dos poucos que nós encontramos no relato bíblico. Mas o fato é que a Bíblia deixa claro que ele era alguém, um moço, e posteriormente um homem segundo o coração de Deus. Este indivíduo que vem a tornar-se o maior rei da nação de Israel, e digo maior na perspectiva do reconhecimento, principalmente pelo povo judaico, porque depois dele também veio seu filho Salomão, que foi o mais sábio, que desfrutou de um reino mais próspero. Mas o indivíduo segundo o coração de Deus, aquele que se aproximou do Senhor, este foi Davi.
E Davi, para além de seus muitos feitos que são relatados na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, iniciando lá no livro de 1 Samuel e seguindo 1 Reis e Crônicas, ele nos deixa o relato de alguns passos, eu diria, que em sendo seguidos, se não nos tornarão íntimos de Deus como Ele era, certamente vão nos facilitar o acesso a Deus. Quando nós lemos Salmos, nós encontramos isso. Para além de muitas poesias que existem nos livros de Salmos, ou para além dos relatos de alguns indivíduos que vivenciaram certas particularidades na sua vida ao longo de sua trajetória, nós vamos encontrar muitos ensinamentos nos livros de Salmos. E o que nós temos lido nesta noite é um salmo muito conhecido. É o primeiro deles, que seguramente muitos dos irmãos já conhecem de cor, e que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os tais, diz a Bíblia, serão como árvores plantadas junto às correntes de água, que no devido tempo darão seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha, nunca seca, e tudo aquilo que ele fizer, ele haverá de prosperar, ele será bem sucedido. Quando nós lemos, irmãos, estes primeiros versículos que nós encontramos neste livro, nós podemos extrair daqui alguns ensinamentos, e é justamente estes que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, a fim de que nós aprendamos um pouquinho mais da vontade de Deus revelada por sua palavra. E o primeiro ensinamento que nós encontramos está bem no início desse salmo. O salmo inicia dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O primeiro ensinamento que nós podemos extrair deste salmo nesta noite é justamente este. A palavra bem-aventurança, ela traz consigo a ideia de felicidade, de alegria. Ela traz consigo a ideia de alguém que vive de forma plena, alguém que anda seguro, alguém que encontrou e desfruta da felicidade. A palavra bem-aventurado traz consigo essa ideia. E o texto está dizendo justamente isso, para que nós sejamos felizes, para que nós tenhamos uma vida plena, para que nós venhamos desfrutar, se não de uma intimidade plena com Deus, pelo menos andarmos na sua presença segundo a sua vontade, tendo o coração pacificado. Nós devemos seguir alguns conselhos deixados por Davi. E o primeiro deles é este, irmãos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para que a gente entenda isto, nós devemos primeiro ter em mente o que é um conselho. O conselho, irmãos, ele é algo que nós podemos receber de alguém sempre que nós os solicitamos. Normalmente, quando um indivíduo está diante de uma adversidade, de um problema, ou de uma situação que ele não tem convicção ou certeza do rumo que deve ser tomado, e ele tem alguém de sua confiança, alguém que, à luz do entendimento dele, ou segundo a visão dele, é mais sábio, ou mais maduro, ou mais esclarecido, ou mais capaz, normalmente se pede um conselho. O conselho é aquela palavra que nós buscamos de alguém que pode nos ajudar frente a uma decisão a ser tomada. Mas o conselho, irmãos, ele só é conselho quando ele é solicitado. Se o conselho não for solicitado, ele não será conselho. E eu explico para os irmãos. Talvez alguém possa pensar assim: bom, eu sei que o indivíduo, que o irmão, que a irmã está passando uma situação tal e que ele precisa de um conselho da minha parte. Bom, então eu tomarei a frente, irei até este irmão e lhe darei um conselho. Se eu assim fizer, isso não será um conselho. O conselho se caracteriza pela solicitação. Aquele indivíduo que necessita, aquele indivíduo que precisa, aquele indivíduo que espera receber uma palavra de alguém, ele deve buscar o conselho.
Dito isso, irmãos, o conselho só é conselho quando ele é solicitado. Se ele não for solicitado, se ele não for buscado, ele não é um conselho. Ele pode ser encarado como uma intromissão. Pensem numa situação. Digamos que hoje eu necessitasse tomar uma determinada decisão acerca de qualquer coisa. Ou que alguma pessoa desejasse tomar uma decisão e que ainda estivesse refletindo sobre. E alguém, sabendo disso, chegasse para essa pessoa e dissesse: olha, fulano, eu te aconselho tu fazer tal coisa. Eu te aconselho tu seguir por este caminho e não por esse. Se eu não solicitei este conselho, se eu não pedi este auxílio, se eu não solicitei esta direção, talvez eu possa encarar isso não como um conselho, mas como uma intromissão. Porque de fato não houve uma solicitação para esta pessoa para que ela me apontasse um caminho. Ela deliberadamente veio até mim e me apontou um caminho. Mas talvez eu não queira seguir este caminho que ela me propôs. É necessário que nós compreendamos isso, irmãos. Porque às vezes a gente pensa que o conselho é toda a palavra que vem até nós, e não é. O conselho só é conselho quando ele é solicitado, porque para que o conselho seja efetivamente um conselho bom, ele tem que partir de alguém que eu julgue que possa ser a pessoa adequada para me dar um conselho. Se eu não julgar que aquela pessoa tem a capacidade de me ajudar nesta minha dúvida, de me apontar um caminho, não será um conselho. Se essa pessoa vir até mim e me ajudar apontando o caminho, talvez eu simplesmente olhe para as pessoas e diga: olha, o irmão é uma pessoa boa, porém ele está se intrometendo numa situação que não lhe diz respeito. Isso é uma situação hipotética, tá, irmãos? Isso não aconteceu em momento nenhum. Eu só quero que os irmãos entendam a diferença do conselho para aquilo que muitos julgam ser uma intromissão. E a verdade é que acontece muito em nosso tempo. Muitas vezes eu já ouvi de pessoas dizer: o fulano se intrometeu na minha vida. O fulano vem até mim e vem falar de tal e tal coisa, e eu não gostaria que ele fizesse isso. É uma intromissão, eu não quero que ele se envolva nessas questões que dizem respeito à minha vida. Isso é justo, irmãos. Porque aquilo que diz respeito à particularidade de cada um deve ser respeitado. Para que o conselho seja um conselho, ele deve ser solicitado. Então, se alguém vem até você e lhe pede um conselho, se você dar o seu parecer diante da situação, você estará aconselhando esta pessoa. Se você, vendo a situação de uma pessoa, vai até ele sem ele solicitar que você o faça, você não está dando um conselho para essa pessoa. Você possivelmente está se intrometendo numa situação que diz respeito à vida de outro. É interessante, irmãos, nós termos isso em mente à medida em que nós pensamos no que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Percebam o seguinte, irmãos, que para que um indivíduo venha andar segundo o conselho de um ímpio, ele deve solicitar o conselho desse ímpio. Dito isso, a primeira coisa que o texto está dizendo e que nós deveríamos ter sempre em mente é que diante das adversidades que advêm à nossa vida, diante das situações que para nós são situações que ao nosso juízo é necessário um conselho de outrem, nós não deveríamos buscar este conselho de uma pessoa que não serve a Deus. É isso essencialmente que o texto está dizendo. Está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Ou seja, para que eu ande segundo o conselho de um ímpio, eu devo ter recebido um conselho de um ímpio. Para que eu tenha recebido um conselho de um ímpio, eu tenho que ter solicitado este conselho deste ímpio. Mas o que a Bíblia está dizendo é: bem-aventurado o homem que não faz isso, que não anda segundo o conselho do ímpio, porque ele não vai solicitar um conselho para esta pessoa. Simplesmente, irmãos, porque nós somos servos de Deus. E aquele indivíduo que desconhece a Deus, dificilmente ele terá o discernimento espiritual para nos aconselhar diante das situações adversas que a vida nos apresenta. Os conselhos que nós podemos receber e que podem vir a trazer para a nossa vida algo de útil ou de produtivo, não devem jamais advir de uma pessoa que desconhece a Deus.
Quando isto acontece, fatalmente este conselho, por seu final, não acabará sendo um conselho bom. E aí a gente fica pensando assim, bom, isso quer dizer então que os conselhos não são coisas boas? Não, muito pelo contrário, o conselho é algo bom. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, para que nós víssemos isso, lá no livro de Provérbios. Provérbios de número 11. Nós vamos encontrar ali um texto nos dizendo que o conselho é algo muito bom, que o conselho é algo muito proveitoso, que o conselho deveria fazer parte de nossa vida. No livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo de número 14, o texto vai nos dizer: não havendo sábia direção, cai o povo, e na multidão de conselhos há segurança. De tal forma que o conselho em si, ele não é algo ruim, muito pelo contrário, o conselho é algo bom. Se você seguir um pouquinho adiante na sua Bíblia, em Provérbios 15, segue só um pouquinho para frente, Provérbios 15, 22, nós vamos encontrar ali um texto dizendo essencialmente a mesma coisa. Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros há bom êxito. De tal forma, irmãos, que o conselho, ele é algo bom, e ele deveria sim ser buscado nos momentos de dúvida, nos momentos de insegurança, nos momentos de incerteza. Quando nós lemos o livro de Salmos, Salmo 1, nós devemos ter isso em mente. O que o escritor desejava transmitir não é que nós não fizéssemos uso do conselho, muito pelo contrário, a Bíblia em muitas passagens enaltece o conselho, as virtudes de um bom conselho. O que o texto está dizendo é que esse conselho não deve ser tomado por ou de alguma pessoa que desconhece a Deus, de uma pessoa que não serve a Deus, de uma pessoa que neste texto a Bíblia vai caracterizar como ímpio. Então, o primeiro conselho de Davi que eu diria para os irmãos nessa noite é que nós devemos ter o cuidado para que nós não venhamos sofrer a influência de pessoas que desconhecem a Deus. Quando eu ouço um conselho de alguém que desconhece a Deus, eu posso estar sendo influenciado para seguir por um caminho que não é o caminho que agrada a Deus. Veja que o texto diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Bem-aventurado o indivíduo que não anda. Quem anda está trilhando o seu caminho. Quem anda está caminhando para algum lugar. Quem anda está seguindo o curso da sua vida. E o que o texto está dizendo: bem-aventurado é esse indivíduo que não segue o curso da sua vida tendo em mente o conselho de um ímpio, porque fatalmente o caminho que ele haverá de trilhar não é um caminho que apraz ao Senhor. Então, o primeiro conselho de Davi eu resumiria dizendo que nós devemos ter o cuidado para não sofrer a influência, porque o conselho pode nos influenciar numa decisão. Não sofrermos a influência de pessoas que desconhecem a Deus. Se você precisa de um conselho, busque alguém que serve a Deus, busque alguém que você confia, busque alguém que você sabe que tem a capacidade de dar um bom conselho. Fazendo isso, sim, você terá da parte de Deus uma direção. Fazendo isso, você pode trazer paz ao seu coração, pode tomar uma decisão sábia, mas jamais busque o conselho de uma pessoa que desconhece a Deus, porque isso pode afetar o caminho que você está trilhando. O segundo conselho, ou o segundo ponto que o salmista vai nos apresentar, seguindo esse texto, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Percebam que há uma progressão no que ele está dizendo, irmãos. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquele indivíduo que anda, ele está em movimento, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Num segundo momento, ele diz: bem-aventurado aquele indivíduo que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que não para.
O indivíduo estava andando, só que ele começou a andar no conselho do ímpio. No segundo momento ele já não está andando mais, ele está parado. E o que o texto está dizendo é: bem-aventurado que não se detém no caminho dos pecadores. Nós, por natureza, como seres humanos, nós costumamos nos deter naquilo que nos chama a atenção. Eu dou um exemplo para os irmãos, talvez mais ainda para as irmãs do que para os irmãos. Você está caminhando no shopping, e aí você passa na frente daquela loja, aquela loja maravilhosa, cheia de sapato e bolsa, e eu sei porque eu levo a Jussiane no shopping, viu, irmãos? E aí quando você vê, a irmã parou. E aí você, onde é que está a irmã? Está na frente da loja, admirando o sapato, admirando o vestido, admirando a bolsa. A Jussiane sempre é o sapato, tá, irmãos? Parou, sabe que é uma loja que tem um sapato bonito. Mas enfim, nós só paramos, ou nós nos detemos quando nós vemos alguma coisa que nos atrai. Ninguém para diante daquilo que não atrai. Ninguém para por qualquer coisa. Você não está caminhando na rua e do nada você para e fica olhando para o lado. Ninguém faz isso. O que normalmente acontece é que nós paramos frente àquilo que nos atrai. Quando algo nos atrai, então nós paramos. O que o texto está dizendo é: bem-aventurado o que não anda segundo o conselho do ímpio, mas bem-aventurado também o que não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, bem-aventurado aquele indivíduo que não se permite ser atraído pelo caminho do pecador, que não se permite ser atraído pelo pecado. Alguém vai pensar assim: mas o ser humano é atraído pelo pecado? Claro que sim, irmãos. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 13 a seguir, diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que o texto está dizendo é que nós, como seres humanos, nós somos atraídos pelo pecado, como seres humanos naturais. Mas a postura do cristão frente à prática do pecado deveria ser diferenciada. O que o texto está dizendo é: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Ele não se permite ser influenciado pelo conselho de pessoas que desconhecem a Deus. Mas bem-aventurado aquele também que não se permite ser atraído pelo pecado, que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado aquele que não encontra prazer naquilo que desagrada a Deus. Bem-aventurado aquele que não se permite ser seduzido pelo pecado. É o que o texto está dizendo. O segundo conselho que o texto nos propõe é este. E veja que o texto diz: bem-aventurado este. Os três indivíduos, ou as três situações. Dito isso, nós seremos bem-aventurados não somente quando nós não sofrermos influência de outros, mas nós seremos bem-aventurados quando nós mesmos não nos permitirmos ser atraídos pelo pecado. E quando isto acontece quando nós tratamos, irmãos, a nossa nova natureza. Isso acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando isto não acontece, fatalmente nós seguimos sendo atraídos pelo pecado. Quando nós não temos um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa natureza não é transformada. E aquilo que segue nos atraindo, que segue nos seduzindo, é aquilo que atrai e seduz a todo ser humano. É aquilo que desagrada a Deus, é o pecado. Quando a gente pensa em pecados, meu Deus, pecado é matar, é roubar, é se prostituir, é vender droga. Isso não é só isso, irmãos. A Bíblia diz que o pecado é tudo aquilo que transgride a vontade de Deus, ou a lei de Deus estabelecida por sua palavra. Isso é o pecado.
Então, quando nós nos sentimos atraídos por aquilo que desagrada a Deus, fatalmente nós estamos nos sentindo atraídos pelo pecado. Mas isso só acontece porque nós não tivemos um encontro com Cristo. Quando nós temos a nossa natureza transformada, e o que nos atrai não é mais aquilo que atrai o mundo. Os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso eu interior, o homem interior, ele é transformado. Então, o segundo conselho neste texto é que nós não venhamos nos permitir ser atraídos pelo pecado. Como? Buscando ter uma vida mais íntima com o Senhor, buscando nascer de novo se não nascemos, buscando ter da parte do Senhor uma transformação da nossa natureza. Esse irmão, eu me sinto ainda atraído e muito pelo pecado. Então, ora ao Senhor, diga isso para o Senhor. Parece que existe para algumas pessoas certas limitações na oração. Não existe limitação, irmãos. Deus nos conhece. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho nem coragem de falar isso para Deus. Você não precisa falar, Ele sabe. Então tenha coragem, porque Ele já sabe. Se você falar, você não vai estar contando para Deus o que Ele não sabe. Você vai estar sendo sincero. E Deus se agrada de pessoas sinceras. Então, se você ainda não conseguiu se libertar desse desejo por aquilo que desagrada a Deus, ore a Deus, diz: Deus, eu ainda me sinto atraído pelo pecado. Eu ainda me sinto desejoso de parar, de me deter no caminho dos pecadores. Eu me sinto desejoso, eu me sinto atraído pela mesma coisa que eles se sentem. E tenho certeza que se fizer isso, o Senhor vai prover para você aquilo que você precisa para que a sua natureza seja transformada. O terceiro ponto, irmãos, e último desse texto, nos diz, depois dos dois primeiros: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como eu disse, perceba a progressão: que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não para. A terceira fase disso, o final disso, é se assentar à roda dos escarnecedores. Então pense na progressão: o indivíduo está andando, o indivíduo parou, o indivíduo se assentou. Quando a pessoa se senta, ela já está acomodada. E quando ela se senta com outros, naturalmente ou normalmente, é porque ela tem alguma comunhão com aqueles que ele está sentando. Dificilmente você vai chegar no meio de uma roda de pessoas que você nunca viu na vida e vai se assentar no meio da roda dessas pessoas. Dificilmente você vai estar caminhando num parque, numa praça, e vai ter um grupo de pessoas que você desconhece assentado, e você naturalmente vai chegar ali e vai se assentar no meio. Isso dificilmente vai acontecer. O natural é que nós venhamos nos sentar no meio de pessoas com as quais nós temos alguma afinidade, com as quais nós temos alguma comunhão, com as quais nós podemos compartilhar alguma coisa, com aqueles que falam a mesma língua, por assim dizer, que nós falamos, que falam das mesmas coisas que nós falamos, que têm os mesmos desejos, que têm os mesmos propósitos, com aquele grupo que nós temos determinadas afinidades. Isso em todos os níveis, irmãos, desde os adolescentes até os adultos. Normalmente, o jovem, o adolescente, ele vai se inserir num grupo com o qual ele sente afinidade, mas o adulto não é diferente. Nós buscamos sempre nos inserir nos grupos com os quais nós temos afinidades. O conselho nos dado aqui no livro de Salmos é: bem-aventurado aquele indivíduo que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, que não chega ao ponto de desenvolver vínculos de comunhão com indivíduos que, para além de ímpios, para além de pecadores, são escarnecedores. Percebam que o texto diferencia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é o último nível. O indivíduo, para chegar no ponto de escarnecer, é porque ele não tem nenhum temor de Deus. Para que o indivíduo venha se tornar um escarnecedor, é porque ele não tem mais temor nenhum. E o que a Bíblia está dizendo é: bem-aventurado o indivíduo que não chega neste nível, chega ao ponto de perder completamente o temor do Senhor, a ponto de conseguir desenvolver vínculos de comunhão com pessoas que não só desconhecem a Deus, mas com pessoas que escarnecem das coisas de Deus.
Quando nós, irmãos, seguimos estes conselhos, o que a Bíblia vai nos dizer é que nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes, nós desfrutaremos da plena graça que o Senhor nos oferece, quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, quando nós não paramos no caminho dos pecadores e quando nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Antes, nós devemos ter o nosso prazer. Percebam que o contraponto do que foi dito no primeiro texto, ou na primeira parte, o contraponto, o inverso disso, é que nós devemos ter prazer na lei de Deus. Isso implica dizer que o pressuposto é que o salmista está dizendo é que o indivíduo está encontrando prazer no conselho do ímpio, está encontrando prazer em parar no caminho do pecador, está encontrando prazer em se assentar na roda dos escarnecedores. O contraponto disso é que o nosso prazer não seja isso, mas seja a lei do Senhor. E que na lei do Senhor nós devemos meditar de dia e de noite, porque fazendo isso nós vamos conhecer a vontade de Deus. E quando nós conhecemos a vontade de Deus e nos dispomos a colocar a vontade de Deus em prática para a nossa vida, então o segmento do texto vai dizer o que nós haveremos de alcançar da parte do Senhor. A Bíblia diz que os que assim fazem, que não andam segundo o conselho do ímpio, não se detêm no caminho do pecador, não se assentam aos escarnecedores, mas ao contrário disso, eles têm o prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite, eles serão como árvores plantadas junto a correntes de água, que no devido tempo dão o seu fruto, cuja folhagem nunca murcha ou seca, e tudo o que ele fizer, ele será bem sucedido. Esta é a promessa de Deus, irmãos. Se nós nos dispormos a colocar em prática aquilo que Deus deseja que nós façamos segundo a sua vontade revelada por sua palavra, nós haveremos de continuamente receber aquilo que Cristo nos prometeu. Porque perceba a característica desse exemplo que o salmista tomou. Ele disse: será como uma árvore plantada junto a correntes de água. Qual é a particularidade essencial de uma árvore plantada junto a correntes de água? É que no devido tempo ela dá o seu fruto. Ou seja, quando chegar o tempo de ela frutificar, ela vai frutificar. E as suas folhas, a folhagem nunca vai murchar, porque essa árvore, ela está continuamente sendo regada. Ela terá vida contínua e abundante. Ela nunca vai secar. E a promessa de Cristo essencial para nós foi essa: que nós haveríamos de ter vida e vida em abundância, ou seja, que nós seríamos como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Percebam, no devido tempo, não é no nosso tempo, é no devido tempo. E qual é o devido tempo? Depende da natureza da árvore, mas o fato é que no seu tempo ela haverá de frutificar. E ela haverá de frutificar porque ela está sendo de contínuo regada pela corrente de águas. E tudo, a Bíblia diz que nós fizermos, que esse indivíduo que serve a Deus fizer, ele será bem sucedido. Só uma promessa, está escrito. Isso não precisa nem nós elucubrarmos sobre isso. Não precisa nós interpretarmos isso. O texto está dizendo que tudo aquilo que nós empreendermos, tudo aquilo que nós fizermos, nós haveremos de prosperar, desde que nós sigamos este conselho. Então, se talvez você não esteja experimentando ainda esta promessa sobre a sua vida, você não esteja vivendo a plenitude da promessa do Senhor, se você esteja empreendendo, esteja dando errado, talvez você esteja deixando de lado algum conselho do salmista. Talvez você esteja ouvindo o conselho de pessoas erradas. Talvez você esteja se sentindo atraído por coisas erradas. Talvez você esteja se misturando com as pessoas erradas. Se nós formos sábios a ponto de vivermos a palavra de Deus, nós seremos abençoados com todas as promessas que o Senhor nos tem deixado na sua palavra. Dentre as quais, essencialmente neste texto, são essas:
que nós haveremos de ter vida em abundância, que ao seu tempo nós haveremos de frutificar, e aquilo que nós fizermos, nós haveremos de prosperar. Então, se em 2019 você quer ter uma vida próspera, siga os conselhos de Davi, e certamente Deus haverá de abençoar grandemente a sua vida. Se você ainda tem visto na sua vida alguma debilidade, tome um propósito, diz Deus, este ano, 2019, vai ser o ano da minha vitória. Mas lembre que o salmista disse: tudo que empreenda prosperará. Não adianta nós orarmos e não agirmos. Para que as coisas aconteçam em nossas vidas, nós temos que orar, mas nós temos que agir. Quando nós oramos, nós agimos, nós empreendemos, nós fazemos, então nós prosperamos. Se nós cruzarmos os braços, não acontecerá. Então tome um propósito, se esforce, faça aquilo que você sabe que deve fazer, e certamente o Senhor vai abençoar ainda grandemente a sua vida neste novo ano.